Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, já tem uma pessoa aqui assistindo pelo Facebook da Iscom Rio e também eu estou abrindo aqui pelo meu Instagram. Vamos fazer a leitura de um verso do Srimad Bhagavatam, continuação das leituras diárias aqui do canal. Antes, porém, vamos cantar uma canção que o nosso mestre costumava cantar sempre antes das leituras. Então, vamos lá. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari
Haribo! Então, bom dia a vocês que já estão aí, já se manifestaram aqui no canal. Murali Manohara, bom dia, Hare Krishna. ISKCON Rio de Janeiro, que eu acredito que deve ser para Buparavioma. Agradeço já de antemão o convite para vir fazer essa leitura. E eu queria assim ver se eu conseguia compartilhar esse link da aula. É, mas eu não sei, acho que eu não vou ficar tentando aqui, não. Eu queria compartilhar lá no grupo, lá do Lapidar, mas enfim. Vamos então, eu vou compartilhar sim aqui com o pessoal aqui que está aqui no Facebook a nossa leitura de hoje. Então, vou colocar aqui o verso, só um minutinho. Só que eu vou voltar aqui, que é o 19 primeiro, né? Então, tá aí o verso de hoje, Srimad Bhagavata, canto 3, capítulo 19, capítulo 29. Vou ler esse verso 19 também, o 20. Mas antes, vamos reverenciar ao Senhor Krishna, que é o filho de Vasudeva, que está presente em tudo. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Naisa praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamas loke bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas do Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso da personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Já. Então, feitas reverências, vamos ler o verso em sânscrito, a tradução palavra por palavra, a tradução do verso e o significado dado por nosso mestre, Srila Prabhupada. Então vamos lá. Magdharmano gunai etai parisanshuddha ashayaha purushasyam jasabyeti shruta matra guna himam. Então, aqui o verso transliterado, verso em sânscrito, transliterado para a nossa língua, a transliteração latina. Agora vamos ver a tradução palavra por palavra. Mat Dharmanaha, de meu devoto, Gunai, com os atributos, Etai, esses, Parisanshuddha, completamente purificada, Ashayaha, consciência, Purushasya, de uma pessoa, Anjasa, instantaneamente, Abhyeti, aproxima-se, Shruta, por ouvir, Matra, simplesmente, Guna,
qualidades e, certamente, man de mim. Agora, a tradução: quando alguém se qualifica plenamente com todos esses atributos transcendentais e, desse modo, sua consciência se purifica por completo, ele se sente imediatamente atraído apenas por ouvir meu nome ou ouvir falarem de minhas qualidades transcendentais. Agora vamos ao significado. Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. No início dessa instrução, o Senhor explicou à sua mãe que Madguna Shruti Matrena, só por ouvir falar do nome, qualidade, forma, etc., da Suprema Personalidade de Deus, sentimos-nos atraídos de imediato. Uma pessoa qualifica-se plenamente com todas as qualidades transcendentais, seguindo as regras e regulações, como se recomenda em diferentes escrituras. Desenvolvemos determinadas qualidades desnecessárias devido ao contato com a matéria, e, seguindo o processo acima, libertamo-nos dessa contaminação. Como se explicou no verso anterior, para desenvolvermos qualidades transcendentais, temos que nos livrar dessas qualidades contaminadas. Agora vamos ao verso seguinte, ao verso 20, o verso em sânscrito. Yatavatarato granam avrinkte ganda ashayat evam yogaratam cheta atmanam vikariat. Agora vamos à tradução palavra por palavra. Yata, como? Vata, do ar. Rata, a carruagem. Granam, sentido do olfato. Avrinte, atinge. Ganda, aroma. Achayat, da fonte. Evam, analogamente. Yogaratam, ocupado em serviço devocional. Cheta, consciência. Atmanam, a alma suprema. Avikari, imutável. Yat, que. A tradução: assim como a carruagem do ar transporta um aroma de sua origem e atinge de imediato o sentido do olfato, da mesma forma, quem se ocupa constantemente em serviço devocional em consciência de Krishna pode perceber a alma suprema, que está igualmente presente em toda parte. Agora vamos ler o significado dado por sua divina graça a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Prabhupada. Assim como a brisa que transporta o aroma agradável de um jardim florido atinge imediatamente o órgão do olfato, do mesmo modo, nossa consciência, saturada de devoção, pode perceber imediatamente a existência transcendental da Suprema Personalidade de Deus, quem, sob seu aspecto Paramatma, está presente em toda parte, inclusive no coração de todos os seres vivos. Afirma-se na Bhagavad Gita que a Suprema Personalidade de Deus é Kshetragya, ou seja, está presente dentro deste corpo, mas ele também está simultaneamente presente em todos os outros corpos. Uma vez que a alma individual só está presente em um corpo específico, ela se altera quando outra alma individual não coopera com ela. A superalma, entretanto, está igualmente presente em toda parte. As almas individuais talvez se desentendam, mas a superalma, estando igualmente presente em todos os corpos, é chamada de imutável ou avikari. A alma individual, quando plenamente saturada de consciência de Krishna, pode entender a presença da superalma. Confirma-se na Bhagavad Gita que Bhaktiaman Abhidjanati,
Uma pessoa saturada de serviço devocional, em plena consciência de Krishna, pode entender a suprema personalidade de Deus, seja como a super-alma, seja como a pessoa suprema. Jai, Shila Prabhupada, que Jai. Então, fizemos aí a leitura dos versos, a sua tradução, o significado de Shila Prabhupada. Queremos dar boas-vindas a quem eu ainda não dei, Otávio Daniel, que é o de Asui Das, Hare Krishna, minhas reverências. E Marília Santos, bom dia, Hare Krishna. Bom dia, Hare Krishna. Eu acho que vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Nós vamos então fazer agora um comentário desses versos, porém, antes, é, eu vou fazer aqui, cantar aqui alguns mantras, pedindo aqui as bênçãos, né, dos nossos mestres espirituais, dos nossos acharyas, pedindo que eles possam trazer a luz que nós precisamos da compreensão, né, sobre esse livro sagrado chamado Bhagavata, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Om Gyanati Mirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Saptanyana Bhutale Swaya Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushakraya Swaminiti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, feito isso, peço também as bênçãos de todos vocês para tudo que vamos discorrer aqui durante esses minutos. Primeiramente, eu queria destacar, bom, meu nome já está aqui na tela, vocês já estão vendo, meu nome é Sundarangi Devidas, sou discípula de Purushottama Swami, e nós recebemos esse convite de Prabhupada Bioma, a quem agradecemos, já tínhamos agradecido inicialmente, agradecemos novamente, e ele nos deu um tema para essa aula de hoje, que diz assim: quando a consciência do devoto ou da devota, ávido ou ávida por ouvir Krishna Katha, fica saturada de devoção, ele ou ela pode captar a existência transcendental da Suprema Personalidade de Deus em sua forma como Paramatma, presente em todos os lugares, inclusive no coração de cada ser vivo. Então, aqui é, é uma meta, né? Esse tema aqui é uma meta, né? Quando, né? Quando vai acontecer? Nós estamos justamente nesse caminho de Bhakti Yoga, buscando essa meta aqui, né? Quando está a nossa consciência estiver ávida, ávida por ouvir Krishna Katha. Krishna Katha são as histórias, são tudo que é referente a Krishna, né? Seu nome, sua forma, seus passatempos, suas atividades, suas qualidades.
Quando a nossa consciência ficar ávida por ouvir sobre Krishna, é, e ficar saturada de devoção, quer dizer, saturada bastante, né? Ouvir muito, 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 muito Krishna Katha, ficarmos saturados de devoção. Então, vamos colocar no plural aqui, né? Poderemos captar a existência, quer dizer, captar, vamos compreender, vamos entender cada significado, vamos entender a presença dele, vamos entender o que diz respeito a ele, ao Supremo, vamos captar a existência transcendental, vamos nos elevar, né, nessa atmosfera de existência transcendental do Supremo, em sua forma como Paramatma, né, porque nós sabemos que o Supremo ele tem vários aspectos, e um dos aspectos é Paramatma, ou seja, aquele que está presente em todos os lugares e também no coração de toda entidade viva. Então, né, a nossa meta é essa, o nosso propósito, chegar a esse instante de poder captar essa existência transcendental. Bom, antes de assim começarmos a falar do verso propriamente dito, vamos contextualizar. Eu também estou transmitindo aqui pelo meu canal aqui no Instagram e também aqui mesmo no Facebook. Pode ser que pessoas mais tarde venham assistir, que não estejam acompanhando diariamente, mas até para nós que estamos acompanhando, é bom a gente fazer uma recapitulação. Nós estamos aqui diante de um diálogo, nesse momento aqui do Srimad Bhagavatam, esse livro sagrado, nesse canto 3, e nesse capítulo 29. Nós estamos. Esse capítulo, ele tem como título, deixa eu falar aqui para vocês, Explicação do Senhor Kapila sobre o serviço devocional. Então, capítulo 29, o senhor Kapila está conversando com a sua mãe, Devahuti, e ele vai explicar à sua mãe sobre o serviço devocional. Um assunto que muito nos interessa, já que nós somos praticantes de Bhakti, e Bhakti, segundo o nosso mestre, ele definiu como serviço devocional. Então, vamos lá. Quando começa esse capítulo, logo no início desse capítulo 29, hoje nós lemos o verso 19 e o 20. Mas lá no comecinho, lá no primeiro verso logo, assim diz a Devahuti, a mãe de Kapila. Meu querido senhor acaba de descrever muito cientificamente os sintomas da totalidade da natureza material e as características do espírito, de acordo com o sistema Sankhya de filosofia. Então, nos capítulos anteriores, Kapila Deva ele explica para sua mãe sobre Sankhya, a descrição sobre o que é matéria, sobre o que é espírito, a natureza material, as suas características e a natureza também do espírito. Mas aí ela continua: agora peço-te para explicar-me o caminho do serviço devocional, que é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Muito interessante que esse assunto está sendo tratado aqui no início da era, das eras, né? Porque nós sabemos, segundo os Vedas, que esse universo ele está acontecendo em 4 eras diferentes. Aí a primeira era é a era de Satya Yuga, que é a era
em que aparece aqui essas duas personalidades, Devahuti e Kapila Deva. E depois disso já passaram-se mais duas eras, né? Veio Tetra Yuga, do Apara Yuga, e depois a Kali Yuga, que é a era que nós estamos vivendo. Então, desde lá da primeira era, e isso não é pouco tempo, não, são milhões e milhões de anos que se passaram. Aqui a Devahuti já está destacando a importância do serviço devocional. E ela continua dizendo assim: meu querido Senhor, por favor, descreve também em pormenores para mim, para as pessoas em geral. Eu acho que ela estava pensando na gente, o contínuo processo de nascimento e morte, pois ouvindo falar sobre essas calamidades, poderemos nos desapegar das atividades deste mundo material. Então, ela estava querendo ouvir, porque ela se achava apegada ao mundo material e ela queria desenvolver esse desapego. E depois ela ainda continua. Descreve, por favor, também o tempo eterno, que é uma representação de tua forma, e cuja influência as pessoas em geral dedicam-se a praticar atividades piedosas. E aí, posto isso, Kapila Deva, seu filho ali, na condição de filho, mas nós sabemos que Kapila Deva não é nada mais, nada menos que a encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Ele fica satisfeito com as perguntas de sua mãe e vai discorrer para ela os vários aspectos do serviço devocional e vai destacar um serviço considerado muito importante, que é o que a gente vai falar hoje, que é o primeiro serviço devocional elencado por Prahlada Maharaj. Vocês sabem? Acho que os devotos todos aqui sabem, né? O primeiro serviço devocional que é elencado por Prahlada Maharaj, dos 9 processos, que é ouvir Shravana. E aí ele vai lá, desde o verso 11 ou 12, ele já vai falar sobre isso. Ele fala assim: a manifestação do serviço devocional inadulterado ocorre quando a mente sente-se atraída em definitivo por ouvir o nome e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que reside no coração de todos. Então, desde o verso 11, Kapila Deva está desenvolvendo esse assunto do serviço devocional e está falando sobre a importância de se ouvir Krishna Katha, como nós falamos, ouvir sobre Krishna. E aqui no verso de hoje falava sobre a avidez. Mas aqui ele fala, lá no verso 11, lá tá um pouco antes, ele fala quando a mente se sente atraída. Então, é quase um sinônimo. Quando sua mente está atraída por algo, é porque você está com avidez naquele assunto. Você quer ouvir, você quer saber, você está curioso. Esse é o estado que Kapila Muni está querendo mostrar para sua mãe e indiretamente mostrar para nós que é o estado que a gente deve chegar. Esse estado que a nossa mente vai se sentir atraída. Quando será que a nossa mente vai se sentir atraída em ouvir o nome e as qualidades transcendentais de Krishna? E aí, a partir desse verso, ele vai começar, Kapila Muni, descrever as características desse devoto, porque é como todos os mestres, né? Como o Rupa Goswami, no Néctar da Devoção, ele vai falar serviço devocional puro. Mas quem é que está praticando esse serviço devocional puro? É a nossa meta, é a meta mais elevada dessa vida. E diariamente os devotos, principalmente nos templos, sempre repetem qual é a meta, qual é o propósito da vida. Qual é o propósito do Bhakti, daquele que pratica Bhakti? O propósito do Bhakta ou da Bhakti? Qual é o propósito? É alcançar prema,
Cansar Prema, esse amor puro por Krishna. Então então está sempre presente aí essa pureza é o serviço devocional puro, é o amor puro, essa pureza, ela tem que estar presente. Ela que está dentro, ela que realmente faz esse patamar ficar elevado. Mas é a nossa meta, é aonde nós queremos chegar. E é interessante, Srila Prabhupada, ele sempre dizia que a nossa filosofia é uma ciência espiritual. Essa filosofia de Bhakti Yoga é uma ciência espiritual. Por que, ele chamava assim ciência espiritual? Porque é algo que você experimenta e você, né, tem o resultado, né? É isso. A ciência não é assim? Tem uma experiência e tem um resultado, e dali, né, faz uma análise, chega a uma síntese, né? Uma tese, aí você experimenta, e você chega, né, ao resultado final. E assim também acontece dentro desse caminho de Bhakti Yoga. Você experimenta, tem o processo, tem as técnicas para você usar, para você experimentar no seu dia a dia, na sua vida, e aí você, se você fizer direitinho, né, se seguir, como os mestres falam, as regras e regulações, você vai chegar no, no fim desejado. Você vai alcançar a sua meta. Mas é interessante que Kapila Muni ele vai descrever as características desse devoto puro. E é importante a gente conhecer essas características para saber o que está faltando para a gente chegar lá. Né? Então, ele fala assim, ele vai descrevendo. Esse devoto, ele não aceita nenhuma espécie de liberação, ele não está interessado em liberação. Liberação desse mundo material, ele não está procurando isso, que é a meta do impersonalista. Né? Mas o caminho de Bhakti Yoga é diferente. Né? O Bhakti, o Bhakta, aquele que pratica Bhakti, ele, mesmo estando nesse mundo material, a meta dele é servir a Krishna, ele quer servir a Krishna. Então, ele serve a Krishna aqui, e da mesma forma que ele está servindo aqui, ele pretende chegar lá no mundo espiritual e servir Krishna também. Então, a meta dele é servir Krishna. Então, ele não está preocupado com liberação desse mundo material. Sim, a gente, no certo sentido, a gente não quer assim ficar aqui nessa roda de samsara, vidas e vidas. Não, não é isso. Não é isso que a gente está falando. Mas mesmo estando aqui, esse devoto puro, né? O pensamento dele, a mente dele está tão atraída por Krishna que ele não sofre as influências, né, desse mundo material. Então é como se ele já estivesse no mundo espiritual. Então vamos lá continuar. Esse devoto puro ele pode superar a influência dos três modos da natureza material, né, são as gunas, né, Sattva guna, Raja guna e Tamaguna. Ele não sofre, ele supera, né? Ele supera por quê? Né? Ele não está sozinho. Ele tá recebendo a ajuda de Krishna, porque Krishna fala isso na Bhagavad Gita, que essa energia dele, essa energia ela é muito poderosa. E a gente só pode suplantar, a gente só pode superar com a ajuda dele. Esse devoto puro, continuando aqui, ele cumpre seus deveres prescritos e executa regularmente suas atividades devocionais. Então, ele é uma pessoa disciplinada, esse devoto puro. Né? E, além disso, ele cumpre seu Dharma, ele cumpre as suas obrigações, suas responsabilidades, e, além disso, ele também pratica, né, as suas atividades devocionais. Ele vê regularmente as deidades do templo, ele toca, né, aos pés das deidades, aqui no caso são os pujares, né, e oferece adoração e orações. Né? O devoto puro também, ele oferece suas orações, ele oferece a sua adoração também. Ele presta maior respeito ao mestre espiritual e os acharyas, né? E, inclusive, a gente sempre repete isso, que
É uma das coisas que a gente tem que evitar, uma das ofensas no canto dos santos nomes, é desobedecer às ordens do mestre espiritual, ou seja, você não seguir as instruções do mestre, né? Não seguir. Então você presta respeito e nesse respeito tá que você está seguindo também essas instruções. Aqui também diz que esse devoto puro, ele é compassivo com os pobres, ele faz amizade com as pessoas que estão no mesmo nível dele, ou seja, ele é uma pessoa caridosa. Ele executa suas atividades com regulação e com controle dos sentidos, né? Então, ele sempre está ali buscando controlar sua mente, seus sentidos, e para poder ter essa avidez, né? Essa avidez de ouvir sobre Krishna Katha. Ele procura sempre ouvir sobre temas espirituais. O interesse dele é esse. Ele não tem mais outro interesse na vida que não seja esse. Ouvir sobre temas espirituais. Ele procura sempre utilizar seu tempo cantando o santo nome do Senhor. Né? Alguns podem dar uma desculpa assim, não consigo cantar minha japamala, eu tenho muitas coisas, muitas atividades, muitas obrigações. Como assim? Como assim? Né? Você não está utilizando bem o seu tempo, né? Tivemos uma aula do Prabhu Chaitanya Gosai, e ele deu um exemplo até de um devoto que era muito dedicado no serviço, no templo, né? E chegou para Srila Prabhupada dizendo, se queixando, que não estava conseguindo cantar sua japa, achando que Srila Prabhupada ia passar a mão na cabeça dele. E, não, o que que você está fazendo jejum? Ele disse que não estou fazendo jejum. Você está fazendo as 3 refeições diárias? Estou. Então, usa esse tempo das refeições e canta sua japa. Quer dizer, não tem desculpa, né? Você tem que arrumar sua rotina, ajeitar sua rotina de certa forma que você consiga cumprir, né, o seu voto, né, cumprir as suas obrigações. É, Seu comportamento, aí continuando aqui, né, o que Kapila Muni está falando, seu comportamento deve ser reto e simples, né? Uma pessoa que ninguém tem nada assim para dizer, desabonar a sua conduta, né? Uma pessoa reta, uma pessoa simples, simplifica a vida, não complica. E essa pessoa também, esse devoto puro, evita a companhia de pessoas que não sejam espiritualmente avançadas. Nós sabemos que é importante a associação. E há também no Néctar da Instrução, falando sobre isso, né? A companhia de pessoas, o que é favorável e o que é desfavorável. A gente tem que ver isso, o que pode ser favorável para nosso avanço espiritual e o que pode ser desfavorável. Bom, então, tudo isso, eu estou fazendo aqui um mapa mostrando todas as definições que Kapila Muni fez desse devoto puro até chegar ao verso de hoje. Aí ele chega ao verso de hoje, ele fala assim, bom, ele já descreveu as qualificações desse devoto puro, aí no verso 19 ele fala, é o verso de hoje, quando alguém se qualifica plenamente com todos esses atributos, né, que foram falados, né, os atributos transcendentais, e desse modo sua consciência se purifica por completo, porque para você ser um devoto puro, a sua consciência tem que estar purificada, né? Aí ele se sente imediatamente atraído apenas por ouvir meu nome. Aí ele está falando, o próprio Kapila Muni está falando, ouvir meu nome, porque ele é a suprema personalidade de Deus, né? O Kapila Muni é a encarnação de Krishna. Então ele fala, então aí esse devoto fica atraído por ouvir meu nome, ou ouvir falarem de minhas qualidades transcendentais. Então isso aí é, é esse devoto que desenvolveu todas essas qualidades, essa pureza, ele vai chegar a um nível que ele fica apenas atraído por ouvir o nome de Krishna e as qualidades de Krishna. E no verso 20,
Ele continua: assim como a carruagem do ar transporta o aroma de sua origem e atinge de imediato o sentido do olfato, da mesma forma, quem se ocupa constantemente em serviço devocional, em consciência de Krishna, pode perceber a alma suprema que está igualmente presente em toda parte. Então, um outro sintoma desse devoto puro, né, o primeiro sintoma que ele coloca ali no 19, é que ele fica atraído por ouvir o nome e as qualidades de Krishna. E o segundo, ele percebe a alma suprema ou a superalma presente em toda parte, em todas as pessoas, no coração de todas as pessoas. Então, esse devoto ele consegue olhar para tudo e para todos e ver Krishna ali. Então, como eu estava falando antes, né? Esse processo, esse sintoma de ouvir, é muito interessante, que ele é um sintoma desse devoto puro. Mas, por outro lado, ele é o remédio para aqueles que não estão nessa condição. Por isso que Prahlada Maharaj coloca ali como o primeiro processo do serviço devocional, ouvir. Então, mesmo uma pessoa que esteja ainda muito contaminada, né, a sua consciência está muito contaminada de desejos, de apego a esse mundo material, o processo que ela precisa para se purificar, primeiramente, é ouvir. Ela precisa ouvir. É interessante, né? Que é o começo e é o fim. É o começo da vida espiritual, daquele que está buscando esse caminho, e é o fim, é a finalidade última, porque você vai chegar no nível, a pessoa vai chegar no nível que ela só quer ouvir sobre Krishna. Então, é interessante, e eu trouxe aqui um verso do Upadeshamrita, o Néctar da Instrução, que justamente lá, Rupa Goswami, ele fala sobre esse processo, como que acontece essa purificação. Ele fala lá no verso 7, né? O santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna são todos transcendentalmente doces. Só um minutinho que eu vou tomar um pouquinho d'água aqui. Então, eles são doces por si só, né? O nome de Krishna, seus atributos, seus passatempos, são naturalmente doces. Então, ele compara isso com açúcar candy. E isso agrada a todos, ele coloca. Contudo, a ignorância onde estamos mergulhados, né? Porque a diva, a Divátima, somos nós, quando viemos a esse mundo material, o contato com esse mundo material, a nossa consciência se contamina. E aí, nós ficamos em ignorância, como é aquele mantra que eu cantei antes de começar a fazer a explicação. Om Agyana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya. Então, você estava no mais fundo poço da ignorância. Né? Lá o discípulo, lá esse devoto, lá essa pessoa se encontrava. Mas aí, quando ela encontra um mestre, esse mestre vai e tira a venda dos seus olhos, tira o achote, né? Tira aquilo que está impedindo ela de ver. E ela consegue ver, e ela consegue se despertar. Então, nós, inicialmente, estamos nessa situação, nessa condição. Estamos em avidya. Avidya significa ignorância. Né? Não podemos, e quem está em avidya não pode apreciar nada doce.
nada doce. É maravilhoso que simplesmente por cantar com cuidado esses doces nomes todos os dias, um sabor natural desperta em sua língua e sua doença é gradualmente destruída pela raiz. Aqui Rupa Goswami está falando do cantar dos santos nomes. A pessoa, quando começa a cantar, ela não sente atração, ela não sente muito prazer, ela não sente avidez, ela não ela não está muito desejosa, ela vai naquela confiança, naquela fé, né? Porque precisa de fé, precisa de estrada para começar esse processo. E aí ela começa a cantar. Então, inicialmente, a língua dela, tudo parece muito amargo. Até os nomes, esses santos nomes, não traz muito prazer, parece amargo. Então é como açúcar cande, isso que Tirupa Goswami está falando. Para aquela pessoa que sofre de icterícia, o açúcar cande, ele é amargo, ele é amargo. Mas justamente esse açúcar é que vai trazer a cura, que vai curar essa pessoa que está em icterícia, vai curar o seu fígado, e aí ela vai poder, depois, com o tempo, sentir no seu paladar o doce. E assim também o canto dos santos nomes, inicialmente parece amargo, parece algo difícil, parece assim que é cansativo, parece não traz prazer, mas com o próprio cantar, depois você vai sendo curado dessa doença, dessa vídia, dessa ignorância. E aí você vai sentindo prazer, vai sentindo o doce que está nesse santo nome. E Srila Prabhupada explica esse verso de uma forma muito linda. Ele fala assim: em essência, o santo nome do Senhor, seus atributos, seus passatempos e assim por diante fazem parte da verdade, da beleza e da felicidade absolutas. São naturalmente muito doces, como açúcar cande, que agrada a todos. Contudo, a ignorância é comparada à doença chamada icterícia, provocada por secreções biliares. Atacada pela icterícia, a língua de uma pessoa doente não pode apreciar o sabor do açúcar cande. Pelo contrário, o ictérico considera que algo doce tem um gosto amargo, muito amargo aqui, amaríssimo. Analogamente, a avidia, essa ignorância, perverte a capacidade, né? Essa avidia que nós estamos encobertos, perverte a nossa capacidade de apreciar o nome, os atributos, a forma e os passatempos transcendentalmente saborosos de Krishna. A despeito dessa doença, se alguém adotar a consciência de Krishna com muito cuidado e atenção, então é importante isso, né? Temos cuidado, temos atenção quando cantamos, quando ouvimos, tudo o que fazemos, todo o nosso serviço devocional feito com atenção, com muita atenção, estarmos presentes naquilo que estamos fazendo. Então, continuando aqui, o que Srila Prabhupada fala. Com muito cuidado e atenção, cantando o santo nome e ouvindo os passatempos transcendentais de Krishna, sua ignorância será destruída e sua língua poderá saborear a doçura da natureza transcendental de Krishna e sua parafernália. Então, é nesse nível que precisamos chegar, nesse nível. Quando será que nossa língua vai saborear a doçura da natureza tão transcendental do nome de Krishna? Quando nossos ouvidos vão ficar ávidos por ouvir sobre os passatempos de Krishna? Aí diz Srila Prabhupada, assim restabelecido da saúde espiritual, só é possível por intermédio do cultivo regular da consciência de Krishna. Então, não podemos desanimar, não podemos desanimar. Temos que ter essa determinação de cultivarmos, como diz aqui nosso mestre, regularmente, diariamente, né?
nosso sadhana, ouvirmos sempre, constantemente, cantarmos diariamente as nossas voltas, né, para ficarmos curados dessa avidya, dessa ignorância. Então, também tem alguns versos que eu retirei aqui, fala sobre o ouvir, né? Porque no nosso verso de hoje, a temática mais é o ouvir. Aqui, no verso do Néctar da Instrução, fala sobre o cantar. Mas é importante também que tudo faz parte desse processo. Mas voltando ao ouvir, lá no Srimad Bhagavatam, nesse mesmo canto 3, no capítulo 5, no verso 42, diz assim: simplesmente por ouvir sobre vossos pés de lótus com avidez e devoção, essa palavra está sempre presente, né? Avidez, esse desejo ardente, né? E por meditar neles dentro do coração, então nós ouvimos, e não é que você ouve, sai, entra no ouvido e sai pelo outro, não. Você ouve e retém. Aquilo vai para o seu coração. E aí você medita. Aí diz aqui, se você fizer esse processo, ouvir, reter, meditar, uma pessoa ilumina-se de imediato com conhecimento e, em virtude do desapego, ela se tranquiliza. Devemos, portanto, refugiar-nos no santuário de vossos pés de lótus. Então, assim, os milagres de se meditar nos pés de lótus do Senhor, com avidez e devoção, são tão grandes que nenhum outro processo pode se comparar a este, né? Agora, tem um outro comentário aqui desse verso de Srila Prabhupada. Ele fala também que o serviço devocional implica ser iniciado por um mestre espiritual fidedigno e seguir as suas instruções no que diz respeito a ouvir sobre o Senhor. Então, quem vai nos dizer o que nós devemos ouvir, como devemos ouvir, qual o livro que devemos começar, né? A gente tem todas essas instruções e são dadas pelos mestres, né? O mestre espiritual como diz aqui Srila Prabhupada, esse mestre espiritual fidedigno, e Srila Prabhupada está aqui elencado como esse mestre, seguindo as suas instruções, nós teremos a forma correta de ouvir, né? A forma correta de ouvir regularmente sobre o Senhor. Então, nós estamos aqui lendo diariamente, nesse canal aqui, o Srimad Bhagavatam. Cada dia são lidos um verso, alguns versos do Srimad Bhagavatam. E não só isso, nós também meditamos, né, nas explicações de Srila Prabhupada, no seu significado, o significado que ele traz para os versos. Então, nós estamos seguindo aí as orientações dele, as orientações de Srila Prabhupada. Então, nós estamos seguindo é, as instruções desse mestre espiritual fidedigno. Aí um comentário de Srila Prabhupada: o senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendava rigorosamente esse processo de ouvir de um devoto fidedigno, e por seguir este processo pode-se atingir o resultado máximo, superando todos os outros métodos. Então, Srila Prabhupada está dando aqui o caminho para a gente, o caminho para a gente chegar nesse nível que está sendo dito aqui, está sendo falado por Kapila Deva. Esse nível que é de avidez, de só querer ouvir sobre Krishna, só querer ouvir sobre os passatempos de Krishna. E tem um outro verso aqui que eu queria também citar, já no canto 1 do Srimad Bhagavatam, que fala assim: ó sábio duas vezes nascido, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Então, o serviço ao mestre ajuda-nos também
nesse processo de ouvir com avidez. E aí, no verso seguinte, né, no capítulo 2 do canto 1, que é, eu vou ler aqui o sânscrito e vou ler a tradução. Esses aqui foram recomendados por Parabioma Prabhu em relação ao texto de hoje, e diz assim: Srivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanaha Hridyantastori Abhyadrani Vidunoti Surit Satam. A tradução: se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Servimos ao devoto puro, seguimos as suas instruções, o desejo de ouvir brota do nosso coração, e aí Krishna purifica esse coração de todo o gozo material e desenvolve dentro desse devoto o desejo ardente de ouvir. Então, vai alimentando, uma coisa vai alimentando a outra. Então, você vai ouvindo, Krishna vai purificando, e cada vez você vai querendo ouvir mais, você vai servindo o devoto, você fica com desejo de ouvir. Então, é assim. Uma coisa vai alimentando a outra, uma coisa vai alimentando a outra. E o verso seguinte, aqui também no canto 1, no capítulo 2, agora o verso 18, que é um verso que a gente costuma falar antes de começar a leitura do Srimad Bhagavatam. Nasta praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati naistiki. A tradução: assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso da personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então é isso. Ouvindo essas aulas, como temos feito diariamente, e prestando serviço ao devoto puro, prestando serviço a Srila Prabhupada. Como que a gente presta serviço a Srila Prabhupada? Ajudando Srila Prabhupada na sua missão. E qual é a missão de Srila Prabhupada? É a missão do Senhor Chaitanya. É levar essa consciência de Krishna para todas as pessoas, para toda a humanidade, né? É pregar essa consciência de Krishna para as outras pessoas, é viver essa consciência de Krishna, primeiramente nós mesmos, viver, sermos o exemplo, né, para as outras pessoas, também querer saber como é que é isso, como é que eu sigo esse caminho, né? Então é isso é viver a missão de Srila Prabhupada, isso é ajudar Srila Prabhupada, isso é servir ao devoto puro. Então, o que vai acontecer? O que é molesta ao coração, o que é molesta ao coração? O apego ao gozo material, às atividades materiais, ao desejo egoísta, né? De querer viver aqui nesse mundo e querer ser o centro de tudo. Não, não é isso. Isso tudo vai sendo purificado. Vai criando dentro daquela pessoa, dentro daquele devoto, o desejo de ser um servo e não ser o senhor, e não ser aquele que vai atrair a atenção de muitos e de todos, que vai ter muitas opulências, que vai ser muito famoso, vai ser muito rico, vai ser muito forte. Não, nada disso. Ele quer agradar a Krishna, ele quer servir a Krishna, ele quer ter a mesma avidez que as gopis tinham por Krishna. Então é isso. É, Nós já chegamos no nosso horário, né? 9 horas. Tinha mais coisas aqui, mas
a gente vai falando, né? Só assim, para concluir aqui, o significado que Srila Prabhupada trouxe desses versos, né? Srila Prabhupada colocou lá no verso 19: uma pessoa qualifica-se plenamente com todas as qualidades transcendentais, seguindo as regras e regulações, como se recomenda em diferentes escrituras. Então, é importante, né? As regras e regulações que existem é para nos ajudar, para nos disciplinar, para disciplinar a nossa mente, para disciplinar os nossos sentidos, a se curar da vídia dessa ignorância que nós estamos mergulhados. Então, Srila Prabhupada fala: desenvolvemos determinadas qualidades desnecessárias devido ao contato com a matéria. Então, como eu falei antes, né? Nós viemos para esse mundo e desenvolvemos, com o contato da matéria, atração, um apego pelas coisas materiais. Mas, seguindo o processo que Srila Prabhupada coloca, que Kapila Deva também mostra aqui, nós nos libertamos dessa contaminação. Aí Srila Prabhupada fala, como se explicou no verso anterior, para desenvolvermos qualidades transcendentais, temos que nos livrar dessas qualidades contaminadas, né? As contaminações que a gente traz, né? Quando a gente vem para esse mundo, quando a gente vem para esse mundo material, então a gente traz contaminações, né? Contaminações que a gente traz de vidas anteriores, de vidas passadas, né? A gente está trazendo karmas que a gente traz, então a gente vai se livrando desses anartas, dessas coisas que estão pegajosas na nossa consciência, e vamos nos purificando, vamos nos limpando. E aqui ele fala, o verso anterior que foi falado ontem, dizer assim, a fim de avançar em compreensão espiritual, é preciso ouvir de fontes autênticas sobre o conhecimento espiritual. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo de fonte, essa fonte que é o Srimad Bhagavatam, esse livro, que é um livro falado por Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna, e que é comentado aqui para nós, por nosso mestre, lá Prabhupada, um devoto puro de Krishna. Então, aqui ele fala, a fim de avançar em compreensão espiritual, é preciso ouvir de fontes autênticas sobre o conhecimento espiritual. Pode-se entender a realidade da vida espiritual seguindo estritos princípios regulativos e controlando os sentidos. Né? Tudo que Srila Prabhupada já colocou, Rupa Goswami também, no Néctar da Instrução. Temos, inclusive, aquele verso que eu citei lá, o verso 7, é muito, assim, muito rico. Se vocês depois puderem lá reler, rever, Srila Prabhupada faz um comentário muito lindo, muito profundo, com muitas instruções para a nossa vida, para o nosso sadhana. E no verso 20, Srila Prabhupada comenta assim: nossa consciência saturada de devoção, então é importante que ela fique saturada. E ela só vai chegar a esse nível de saturação se a gente seguir o processo, né? Se seguirmos essas regras e regulações, se formos disciplinados, né? Quando chegarmos a esse nível, aí sim, nossa consciência vai poder perceber imediatamente a existência transcendental da Suprema Personalidade de Deus, quem, sob seu aspecto Paramatma, está em toda parte, inclusive no coração de todos os seres vivos. Nós já falamos isso. E também Srila Prabhupada comenta que a Suprema Personalidade de Deus disse, aí que ele vai falar do que Kshetragya, né? Kshetragya é o conhecedor do campo, que é o próprio Krishna que fala isso na Bhagavad Gita, no capítulo 13, nos versos 1 e 2.
Então ele fala assim: este corpo, ó filho de Cunti, chama-se o campo. E quem conhece esse corpo chama-se o conhecedor do campo. O conhecedor do campo é Krishna, Kshetragya, né? E para encerrar, um outro verso que Srila Prabhupada coloca no seu comentário, Bhaktyama Abhijanati Yavanyashchasmi Tatvataha Tatoman Tatvato Gyatva Vishatetadara Vishatetadarantaram. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou. Isso é Krishna falando, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Então, é a nossa meta. Essa nossa meta é chegar nesse nível de compreensão de Krishna, né? É de tal devoção, é chegar nessa meta de devoção. Avidez por Krishna, se absorver em plena consciência de Krishna, né? Mas isso a gente só vai conseguir, o próprio Krishna fala aqui, unicamente através do serviço devocional. Então, vou encerrar minha fala. Agradeço aí a atenção de vocês. Deixa eu ver se temos aqui algum comentário, alguma pergunta. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Estou conseguindo ir lá para cima. Espera aí. Hum, comentários. Bom, eu não sei se esse é o primeiro comentário, eu não estou conseguindo trazer os anteriores. Vamos ver aqui. O Chasfidas. Para sermos devotos assim, devemos nos espelhar naqueles puros como os Mahajans, os Acharyas e os gurus fidedignos. Desculpa, gente, só um instantinho. Srila Prabhupada é o nosso Shiksha Guru preeminente. Por isso é nosso guia. Haribo, Haribo. Grata pelo comentário. Vamos lá, agora aqui é a Thaís. Muito boa essa live, muito obrigada, Thaís. O Jaci, cantemos os santos nomes para que nossos vínculos materiais, os anartas, sejam desatados e assim possamos nos libertar de todo esse sofrimento material que domina principalmente a nossa mente, a arrancar. Isso mesmo. Esses anartas, eles só vão sair mesmo, né, quando a gente purificar a nossa mente, nossa consciência, e todo o processo já foi falado aqui, né? Principalmente ouvir e cantar. Sérgio Pacheco, que é nada mais nada menos que o nosso Prabo Padre, Sanatana Dharma. Ah, bom, ele aqui gosta sempre de fazer elogios, né? Agradeço aí todas as glórias de Shila Prabhupada. E aqui a Thaís abraça a todos. Então, não sei se teve mais algum outro, eu não consegui aqui descer, não sei se tem mais algum comentário. Se tiver, vocês me desculpem aqui, porque eu não eu não estou conseguindo descer aqui depois desse último aqui, tá? Não sei se tem mais algum. Deixa eu ver aqui, no caso, deixa eu botar aqui no celular para ver se eu consigo ver. Deixa eu ver se. Ah, vi aqui no celular.
Não, acho que era só isso mesmo. As outras era a Haridashna, que falou Srila Prabhupada aqui já, reverências, reverência Prabhu. Então acho que só ficou faltando isso mesmo, né? Então tá, gente. Então agradeço muito a vocês aí pela participação de todos, tá? E que possamos realmente meditar e refletir nessas instruções dadas pelo nosso mestre lá Prabhupada, dadas aqui por Kapila Muni, e continuemos aí diariamente assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavata e servindo ao devoto puro, Srila Prabhupada. Né? Porque, afinal de contas, quando a gente também para um pouquinho do nosso dia para ouvir Srila Prabhupada, a gente está servindo a ele, está valorizando tudo que ele fez, né? Essa tradução desse livro e seus comentários. Então, é uma forma da gente estar servindo a Srila Prabhupada. Quando a gente assiste às aulas, quando a gente consegue refletir nos seus comentários, a gente está servindo também a ele. Tá bom? Então, todas as glórias a ele, todas as glórias a Srila Prabhupada. Agradeço a presença de todos vocês. Um bom dia a todos. Hare Krishna! Então, vou terminar aqui a transmissão. Fiquem em paz.